Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que estamos aqui hoje, na noite de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para iniciar os trabalhos do Espaço Mebros de 2022 e gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando este momento. Nessa noite, teremos o lançamento da revista Topos 18, a primeira edição do Fórum Institucional do ano, com a apresentação de Aurélio Souza, que nomeou seu trabalho do Pai, ao nome do Pai e aos nomes do Pai. Para garantir que essa programação aconteça da melhor forma, contaremos com o apoio de Luana Amaral, Lorena Reis, Sheila Machado, Liane Tresse e Laudinalva Matos. Em 2022, nossas atividades acontecerão presencialmente e também no modo online. É importante comunicar uma alteração no nosso funcionamento para este ano. Os fóruns e demais atividades do Espaço Mébios, com exceção da jornadinha, serão abertos apenas a membros e participantes, sendo este fórum de abertura do ano o único aberto ao público. Essa foi uma forma que a instituição encontrou para resolver questões operacionais e também estreitar os laços de trabalho entre quem já nos acompanha regularmente e quem mais possa chegar a partir de uma transferência de trabalho. Assim, a aposta é que essa experiência contribua para o aprofundamento de nossas reflexões teóricas e para o fortalecimento da instituição. Os resultados saberemos depois. Por isso, convidamos quem ainda não é participante do Mébios a formalizar a sua inscrição. Neste ano, elegemos como tema o Pai, de Freud a Lacan. A interrogação "o que é um pai" perpassou a obra de Freud e até hoje permanece como uma questão crucial, tocando de perto a prática psicanalítica. Do pai sedutor ao pai mítico de Totem Tabu, passando pela questão da fantasia, as diferentes versões do pai na obra de Freud mostram que, para ele, a função paterna está associada à noção da lei e à transmissão dessa lei, afirmando sua importância na organização da realidade psíquica e na constituição do sujeito. Lacan formaliza a função do pai no discurso, na medida em que faz cair as roupagens imaginárias que davam consistência ao pai freudiano, produzindo um significante, o nome do pai. Assim, a questão do pai atravessa a psicanálise desde o seu início, até as nominações das últimas formulações de Lacan, em um movimento de contínua modificação da teoria, sustentando um lugar de permanente interrogação e invenção. Que o estudo sobre o tema do pai nos possibilite ler e interrogar os textos de Freud e Lacan, buscando verificar as atualizações teóricos clínicas pertinentes ao nosso tempo, nos parece uma forma de manter viva a psicanálise. Que esses tempos difíceis, em que tantas ameaças pairam sobre nossas cabeças, tempo de ultrapassamento de limites, que a instituição seja um lugar de enfrentamento, acolhimento e invenção. Enfim, um lugar plural. Bem, eu convido agora a Sônia Raquel Oliveira, coordenadora do Fórum Institucional, para assumir a coordenação dos trabalhos. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que eu dou início hoje ao Fórum Institucional, sob a minha coordenação, junto com Isabela Queiroz. Eu quero convidar, então, Aurélio Souza, que é psicanalista, membro do Espaço Mébios, um dos membros fundadores, aliás, o Espaço Mébios foi fundado por um grupo ao redor do ensino de Aurélio, né? Então, eu considero mais ainda como membro fundador, entre outros, que é nosso colega trabalhador decidido e entusiasmado, como desejava Lacan, e, mais do que isso, incansável, porque mais um ano, não é, Aurélio? 32, parece, né? Então, Aurélio vai falar sobre o nome do pai, ao nome do pai e aos nomes do pai. Então, Aurélio terá 30 minutos
Depois desse tempo, abriremos para perguntas. Eu gostaria que as perguntas fossem feitas no chat para facilitar para a gente, né? Depois teremos um debate. Então, eu desejo um bom trabalho para Aurélio e que a gente também, todos, né, tenhamos uma noite rica, né, nesse trabalho, nessa apresentação e nesse debate, que eu sei que também vai ser importante e enriquecedor para o Espaço Mébios e para todos nós. Né? Então, pode começar, Aurélio. Bom, quero agradecer de início o convite para participar dessa abertura, né? A solicitação para isso. Dar um abraço e um parabéns a todas as trabalhadoras decididas da psicanálise pelo dia de hoje. Não é de graça que estamos trabalhando no Dia Internacional de nossas colegas todas que estão aqui presentes. Então, um abraço forte para todas as colegas que estão aqui e alguns que não são colegas, mas que podem estar presentes também. Uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Bom, eu vou fazer um comentário sobre essa questão do pai, ao nome do pai e aos nomes do pai, apresentando certas condições que certamente serão debatidas durante o ano, porque nós vamos trabalhar com isso durante muitas vezes, de maneira que o meu trabalho é só como um estímulo para que a gente possa aproveitar esse tema e discutir durante esse período de 2022. Então, eu ia falar, mas depois achei que seria melhor fazer um texto. Então, eu escrevi algumas páginas e vou preferir ler para dar uma ordem e não perder o tempo também. Espero que aproveite dessa intervenção de abertura dos fóruns de 2022, considerando, em primeiro lugar, uma proposta de fazer a psicanálise circular, levando em conta o que cada um pode aprender, pois a psicanálise não se ensina. E o que se aprende está sempre implicado a uma pequena etiqueta que vai formalizar a noção de discurso. Uma noção que se desenvolve como um laço social, que se desloca do privado ao público e que, através de uma transferência de trabalho, pode-se identificar diferentes leituras elaboradas a partir de um saber que existe no real e que está relacionado ao sofrimento do sujeito, à produção do analista, à elaboração de diferentes teorias da psicanálise, e tudo isso obedecendo a uma presença dos nomes do pai. Podemos compartilhar ainda dessa proposição lacaniana de que essa noção de discurso constrói-se através de uma escritura formada por lugares, letras e números, estabelecendo essa condição que se mostra na prática analítica como um discurso sem palavras e mesmo como uma prática de leitura. Isso traz consequências entre o que está escrito e o que se lê, entre o que se diz e o que se ouve, e mesmo entre o dizer e o dito, obedecendo a essa axiomatização proposta por Lacan em certo momento de seu ensino. Que se diga, fica esquecido atrás do que se diz, no que se ouve. Portanto, isso que se escreve no discurso analítico não só está implicado ao próprio ensino de Lacan, já que ele o construiu através de acertos e erros, abandonos e recuperações, considerando sempre a presença de uma falta no saber, que vem testemunhar a não existência de qualquer garantia de um saber definitivo para a psicanálise. E ainda que essas leituras venham obedecer a um dever ético e de ofício, em que, se há analista,
ele deve ter tolerância e prudência para suportar essas diversidades de leituras diferentes da sua, já que elas podem ser modificadas a cada momento por quem pratica a análise. Aqui, ao falar da tolerância, não se trata de uma virtude a ser desenvolvida, mas de uma condição que existe na psicanálise para que se possa suportar os limites e, sobretudo, essa noção de uma falta que retorna na prática analítica, equivalente às diferentes perdas que aparecem como castração, privação e frustração. Ainda, ao evocar essa noção de discurso, vou retornar a um momento inicial do ensino de Lacan, quando ele fez uma proposta de um retorno a Freud. Não se tratava de uma simples volta às origens, pois seu ensino, dizia ele, só poderia ser esclarecido numa segunda volta sobre si mesmo. Tudo deve ser dito sobre uma outra face para que esse fecho que ela encerra, que não é certamente o saber absoluto, mas essa posição de onde o saber pode reverter efeitos de verdade. Essa referência à dupla volta corresponde ao traçado do 8 interior da fita de Möbius, que traz uma noção topológica do sujeito dividido, como também a suposição de um impedimento linear de seu ensino, que vai estar relacionado à impossibilidade de qualquer garantia de um saber definitivo para a psicanálise. No início dos anos 50, aproximando-se do movimento estruturalista, Lacan tratou de reafirmar as eternas relações do humano com a linguagem, buscando recolocar o discurso analítico nos trilhos freudianos de onde havia se afastado. Para isso, não só assegurou a eficácia do simbólico, como veio axiomatizar o inconsciente estruturado como uma linguagem, e ainda procurou atualizar diversas noções que já haviam sendo trabalhadas desde o estágio do espelho, como o narcisismo primário, a noção do corpo, o eu, a própria constituição do sujeito e, sobretudo, a elaboração do nome do pai na condução da análise. Ao considerar essa importância inicial da linguagem, que veio a ser nomeada mais para o final de seu ensino como la língua, uma transcrição de la langue, do francês, o que se produz sobre o humano é uma operação inicial de incorporação, uma condição que tem sido relacionada muitas vezes de uma maneira intuitiva à fase oral do desenvolvimento funcional elaborado por Freud, em que estes elementos de linguagem que habitam no exterior deveriam ser colocados no interior do corpo, através do que se poderia metaforizar num banquete totêmico, em que os filhos matam o pai e, em seguida, o devoram, colocando-o em seu interior para adquirirem seus poderes e seus valores. Aqui, no entanto, essa noção de incorporação corresponde a uma outra condição, em que ela, a língua, ou mais ainda, é a estrutura da cadeia borromiana que incorpora o humano e, por extensão, o sujeito, como algo que se pode metaforizar no mito de Cronos, em que o pai devora os filhos, colocando-os em seu interior. Quando se trata do sujeito, essa operação de incorporação, realizada por la língua, vai se constituir no modelo paradigmático, àquele de quando se ferram os animais. É uma operação em que a língua incorpora um tipo de sujeito primitivo, determinando uma perda e ainda uma divisão irreversível em sua estrutura, que chegou a ser concebida em alguns momentos da psicanálise como uma condição em que o sujeito oscilaria entre a consciência e o inconsciente. Todavia, deve-se considerar que essa divisão do sujeito o coloca, de um lado, representado por um significante, S1, que manterá uma conexão com outros significantes, representados por S2, e, num primeiro momento do ensino de Lacan,
adquiriu o estatuto de um saber, e que mais tarde vai formar uma malha, uma rede sonora e polifônica de significantes e letras que adquiriu o estatuto de La Língua, como me referi antes. Assim, através dessa operação de incorporação, inscreve-se os primeiros significantes e letras na carne, isto é, na superfície do corpo que sustenta o sujeito, instituindo diferentes marcas. Isso que estabelece uma coalescência da linguagem com o sexual e o gozo, em que o corpo se deixa levar, é uma expressão que Lacan usou numa conferência em Genebra, para que essas marcas, que podem ser mostradas por diferentes cicatrizes, as cirurgias estéticas, as tatuagens, os piercings, circuncisão, fenômenos somáticos, inclusive até mesmo através da moda, que não chega a ser uma marca direta sobre o corpo, mas é algo que, de uma forma imaginária, procura cobrir aquilo que não pode ser mostrado, que é o real do sexo. Com efeito, qualquer uma dessas condições vem escrever uma aliança do sujeito com o corpo, que passa a ser ordenado numa série que o implica ao próprio campo da linguagem. Estas marcas determinam não só uma simbolização primitiva que adquire um valor de signos de pertinência que irão produzir diferentes tipos de identificação, sobretudo como um tipo de identificação primária, isto é, um tipo de identificação ao pai, que levava o sujeito a ser representado por um determinado significante, entre outros, como também elas se mostram como signos eróticos, que servem de referência para que o desejo do outro possa produzir seus efeitos, ainda que esse grande outro nem mesmo exista. Essa relação que se mantém do corpo a partir de La Língua, ou com a mente, em que o simbólico toma corpo, ela inaugura essa condição de um corpo simbólico e, assim, pode-se inferir que o corpo que sustenta o sujeito é diferente de um corpo animal e que ele é transmudado num instrumento de gozo a serviço do sujeito que vai interferir e qualificar sua existência a partir desse saber no real a ser decodificado a cada momento na análise. Tendo referido acima dessa identificação primária ao pai, a pergunta que vai insistir e que contempla o tema de minha intervenção é: o que é o pai na psicanálise? Para ir formalizando uma resposta a essa pergunta, vou considerar de início uma vertente social e oficial que se diferencia de sua função na psicanálise. Um candidato a ser pai não corresponde só àquele que engravida uma mulher, mas também que porta uma identidade familiar de origem e que vem dar nome às suas gerações, como uma referência ao imaginário e simbólico da função paterna, que vai definir seu estilo e marcas na história de sua filiação. Sobre essa questão, Lacan sugeriu, a partir das relações dos pais de Hamlet, Schreber, em seu trabalho de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, aludindo aos pecados do pai, suas paixões e suas faltas, seus desejos e gozos, em que a dimensão do real está também presentificada. Aqui existe de início uma clivagem entre a condição do pai na realidade familiar e social, com um pai encarnado que desempenha seu papel, que se diversifica em diferentes momentos da história da humanidade nas diversas culturas, exercendo obrigações, deveres e responsabilidades com a família e com seus produtos, em que, apesar de tudo isso, existirá uma incerteza sobre sua posição que esteve incluída desde cedo no direito romano como pater incerto semper est. Mesmo que essa condição possa estar alterada na atualidade pela ciência, não é excessivo se considerar que a garantia de ser pai continua sendo efetivada por uma crença, por uma condição de fé no significante que o nomeia como pai.
Na psicanálise, desde o início dos trabalhos de Freud, que essa noção do pai sofreu diversas alterações, sendo deslocada de uma acepção comum que se tem na cultura e que foi bastante modificada e inovada com a contribuição de Lacan. Freud elaborou seu mito histórico sobre o pai após ter recorrido a Fliess e confessado que o pai da histérica não era o sedutor perverso, como ele acreditava, e assim teria que encontrar uma nova forma de conceber essa questão, que é um pai. Não tendo encontrado uma resposta que o satisfizesse sobre essa questão, ele vai utilizar de certos mitos para construir formas discursivas que pudessem ajudá-lo sobre essa concepção do pai, tendo uma condição constante nesses mitos, que é o parricídio, colocando o pai morto como determinante nessa função paterna. De certa maneira, pode-se acompanhar esse desenvolvimento freudiano em que sua primeira narrativa mítica tem por suporte a peça de Édipo Rei, escrita por Sófocles. Esse mito veio a se constituir como um dos suportes da psicanálise, como algo realizado no início da infância e que se tornava uma orientação da sexualidade infantil, através de uma paixão pela mãe e um ciúme pelo pai. E um ciúme do pai. A descrição do segundo mito do pai foi produzida em Totem Tabu, partindo da ideia de um pai primeiro que tinha um poder ilimitado sobre todas as mulheres, podendo gozar de todas elas, enquanto que os filhos eram excluídos por ele dessa possibilidade. Nessa condição, Freud universalizou o complexo de Édipo e instituiu uma condição tragicômica em relação ao pai, pois pelas limitações e maltratos que os filhos sofreram, eles se uniram e decidiram assassinar o pai, e assim o fizeram. Em seguida, para adquirirem seus poderes e suas funções, resolveram tomar uma posição canibalística e o devoraram. Esse ato produziu efeitos diversificados e irreversíveis, pois, com o assassinato do pai, ocorre de início uma identificação ao pai morto, determinando com isso limites e instituindo uma lei para todos os filhos que passava a interferir sobre a prática generalizada do sexo e do incesto, além de determinar uma normatização de seus desejos. No entanto, desde que os filhos foram liberados a uma prática sexual com as mulheres, que até então eram proibidas, vai se instituindo também uma rivalidade fraterna, uma frérocité, um significante que Lacan inventou no final de seu ensino, que os encaminhou não só a estabelecerem um pacto para totemizar o pai morto, como vai instituir uma dívida simbólica e uma culpa, em que, a partir daí, todos teriam que pagar algo pelo que fizeram. Dessa maneira, o pai morto tornava-se mais poderoso do que ele era enquanto vivo. Quanto ao terceiro mito em relação ao pai, aparecem Moisés e o monoteísmo, onde Freud vai aplicar a teoria elaborada por Otto Rank em seu livro O Mito do Nascimento do Herói, que é um trabalho com raízes históricas do livro do Êxodo e que Freud desenvolveu a tese de que Moisés não era hebreu e sim um egípcio, e ainda elaborando a eficácia do inconsciente a partir do pai morto, nessa condição de um significante recalcado. No momento em que Freud já estava prestes a finalizar seus trabalhos, que tendiam a preservar uma posição monoteísta e religiosa em relação ao pai, inclusive de não que se poderia passar sem ele, Lacan começou a formalizar essa noção do pai em um de seus textos inaugurais na psicanálise, intitulado Os Complexos Familiares. Isso foi em 1938. Quando tratou da imago paterna. Na ocasião, ele procurou formalizar a presença do pai como uma concepção diferente, afastando-se não só dessa noção de um pai da horda, mas também através de uma dessexualização,
que o excluía de sua versão comum, como aquele que engravida uma mulher para ser mãe. Assim, obedecendo ao que nomeou de uma obediência retrospectiva e considerando a importância da linguagem, o pai passava a intervir sobre a existência de um gozo primário entre o desejo da mãe e seu produto, através de uma operação que Lacan nomeou de metáfora paterna, como uma operação que pode ser concebida numa sincronia que se decompõe em 3 tempos. O primeiro deles, em que o sujeito, sustentado no corpo desse produto materno, presentifica-se como um objeto causa do desejo da mãe e, dessa maneira, identificado ao falo. O segundo tempo, em que o pai intervém como privador da mãe, instituindo uma lei a ser obedecida por ela, diferente daquela que existia antes, que era instituída por ela, feita por ela. Por fim, no terceiro tempo, o pai deve sustentar aquilo que promete, dando provas de que é portador do falo e que está pronto e disponível a oferecê-lo à sua mulher. Um pai com o qual o filho possa se identificar e que a filha possa desejá-lo. Essa operação metafórica, em seu formato matemizado, contém o germe de uma desconstrução ou uma reconstrução da teoria freudiana do Édipo, pretendendo reduzi-la de que ela tem de essencial e estruturante como um operador para a psicanálise. Essa metáfora institui um lugar simbolizado pela ausência da mãe e que passa a ser ocupado pelo pai, que, embora se torne um portador da lei, ele não substitui o desejo da mãe. Em seguida, para fundamentar de uma maneira mais eficiente essa noção da função paterna, Lacan passou a trabalhar com os casos clínicos de Freud, considerando diferentes versões normativas do pai, que apareciam nos textos freudianos, embora sem deixar de afirmar que não havia uma elaboração eficiente sobre o pai naqueles trabalhos. Assim, para desenvolver essa função do pai, ele convocou de início a instrução religiosa como uma via de se ensinar à criança o nome do Pai e do Filho, nessa procedência da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa maneira, a função do Pai não só passava a se constituir numa metáfora que implicava o sujeito na dimensão simbólica, instituindo uma perda de gozo que vai harmonizar sua existência, como coloca o Pai sob o estatuto de um significante que passou a ser concebido como uma versão diferente de sua condição linguística. Dessa maneira, o significante não mais guardava a referência de um objeto e nem mesmo a propriedade de que mata a coisa, mas que passava a se relacionar com outro significante, construindo não só uma cadeia de significantes, como também com uma propriedade de que vivifica o sujeito e que passa a representá-lo para outro significante. Dessa maneira, o pai tornou-se um operador simbólico e ahistórico na psicanálise, que veio a ser nomeado por Lacan como um operador, como um significante nome do pai, para dar suporte a uma função que vai interditar o incesto, que vai estruturar em cada ser falante diferentes eternidades do sujeito e ainda que viria a reafirmar essa condição da trilogia do pai como um pai do imaginário, um pai do real, um pai do simbólico. Aqui vou fazer um pequeno comentário sobre essa noção de função no ensino de Lacan, que ele utiliza de diversas maneiras, como função do analista, função fálica, função do saber, função paterna, entre muitas outras, a partir de uma elaboração dos trabalhos de Frege, em que essa função é concebida como um lugar composto de 2 partes. Uma parte fixa, que corresponde à própria noção de uma estrutura que lhe dá suporte e que a capacita a produzir efeitos diversificados. E uma parte variável, que veio ser identificada como o argumento, onde se pode colocar qualquer coisa, e assim, cada vez que o argumento se modifica, o valor da função é alterado. Dessa maneira,
Não é excessivo se considerar que a função paterna, embora possa ser concebida como uma só, a partir dessa condição lógica que promove um lugar vazio a ser preenchido por diversos nomes do pai, já que eles podem variar, ela não se limita à presença de um pai biológico que engravidou a mãe, ao pai patronímico, nem mesmo à condição de ser homem, pois esse lugar do argumento pode ser ocupado também por uma mulher e mesmo por outros elementos. Assim, essa noção do pai em Freud, que já havia sido concebido como não castrado, que mandava e gozava de todas as mulheres, como todo-poderoso e suporte de um ideal que aparecia também como um pequeno Deus, onde a crença em sua onipotência, em seu poder, caminhava para uma predominância da religião monoteísta, Lacan foi por um outro caminho. Ele que até então vinha procurando dar à psicanálise um estatuto de cientificidade, de uma maneira lenta e progressiva, foi se afastando dessa posição, que vou nomear religiosa em Freud, buscando formalizar a prática na análise e sua teoria através dos matemas, que trouxe como consequência relativizar o nome do pai, que deixava de ser absoluto, que deixava de ser um único nome para se tornar um nome entre outros. Já em 63, na espuma de uma questão institucional que ficou conhecida como excomunhão, quando Lacan foi excluído da IPA, ele havia proposto um seminário sobre os nomes do pai, que teve início e fim numa única aula, no dia 20 de novembro de 63. Nessa única aula do seminário, Lacan voltou a interrogar a noção do pai em Freud, mostrando sua incidência na prática da análise, nas instituições e, sobretudo, na própria IPA, desenvolvendo essa função do pai, a partir de duas vertentes. Uma primeira, em torno dessa trilogia de um pai simbólico, um pai imaginário e um pai real. E uma outra, através dessa noção do nome do pai, que já havia sido usada por ele pela primeira vez no discurso de Roma, em 53, quando tratou do complexo de Édipo e ainda com o que identificou, a partir da própria estrutura da linguagem, como uma lei primordial, como uma ordem da palavra do pai, não do pai natural, senão deste nome do pai, que vai se mostrar como suporte de uma função simbólica que passa a produzir efeitos que intervêm de uma maneira necessária, numa posição terceira entre o homem e a mulher em seu produto, mesmo na ausência de um pai da realidade e ainda como um representante da lei. O nome do pai vai metaforizar o desejo da mãe para libertar seus produtos de suas mandíbulas. Ainda sobre essa condição, Lacan vai considerar mais tarde em seu ensino que essa operação significante para produzir efeito de metáfora e que seja bem-sucedido, é preciso que haja uma atitude a ser desenvolvida pela própria mãe ao enunciar o nome do pai. Desta maneira, ele vai reafirmar que a própria noção do pai já se constitui numa metáfora e, como tal, deve adquirir o estatuto de um significante, como um significante nome do pai e que possa produzir efeitos significativos para o sujeito. Dando continuidade a esse desenvolvimento da função paterna, Lacan vai tomar, mais uma vez, uma posição diferente daquela de Freud, que universalizou o complexo de Édipo e o mito de Totem Tabu, colocando-os no centro de sua teoria como uma condição nuclear da neurose. Assim, Lacan vai afirmar que, ao tratar do significante nome do pai, afasta-se dessa noção freudiana, encaminhando o sujeito a fazer parte de um pacto simbólico que o conduz para uma versão normatizada do seu desejo, e também sob uma condição que o leva a assumir uma posição trágica de sua existência, pois quando ele se pergunta o que eu sou, a resposta sugerida por Lacan, que já está presente para quem pergunta, é que eu sou ou eu estou no lugar do que se chama gozo, determinando desta maneira uma versão paiversamente orientada para o sujeito. Esse significante
é um neologismo criado por Lacan que joga com uma homofonia no francês entre perversement, perversamente, e perversement, que é pai versamente, que tende a lançar o sujeito no inferno do desejo. Aqui Lacan usa ainda uma outra polifonia também no francês entre perversion, perversão, e perversion, que não corresponde só a uma versão do pai, mas também a uma versão para o pai, que vai colocar o sujeito numa orientação para o desejo do outro, como ocorre com os neuróticos, ou até mesmo numa condição normatizada daquele que se pode nomear de aviciado, também recobre os chamados perversos e outras condições afins que podem normatizar o desejo do sujeito, tornando-o desejante, como é mostrado na escritura da cadeia borromiana, conduzindo a essa condição estrutural em que passa a sofrer os efeitos de diferentes campos de gozo, também com manifestações somáticas e distúrbios afins. Ainda na falta dessa operação produzida pelo significante nome do pai, o sujeito passa a sofrer a violência de efeitos estruturais do significante da letra, levando à condição de psicótico. Lacan, em seguida, após ter inferido sobre o fracasso e a falta do significante nome do pai, através da foraclusão, ele evocou o cavalo de Hans, o lobo de Sergei, o rato de Ernest, entre outras condições, sugerindo a possibilidade de uma suplência para realizar a metáfora paterna. Aqui, vou considerar seu movimento da religião à lógica, quando ele troca o monoteísmo pelo politeísmo e busca uma pluralidade do nome do pai. Para dar suporte a essa relativação do significante nome do pai, ele procurou ainda formalizá-lo através de uma teoria geral do nome próprio, que foi trabalhado por diversas vezes em seus seminários com a linguística, a lógica, como uma marca aberta à leitura. Não vou tratar dos detalhes sobre essa noção, mas considerar diferente de Gardner, Russell e mesmo Frege, que foram alguns de seus interlocutores na época sobre esse tema, ele veio afirmar que o nome próprio não se reduz a um demonstrativo que viesse designar um objeto particular, como Russell sugeriu, ou mesmo àquilo que é sensível ao significado e aos sons, como elementos distintos, como desenvolvia Gardner. Ele vai conceber essa noção do nome próprio como algo que está ligado à letra, e assim passava a ter relação a esse traço que não se define por sua fonetização, e nem mesmo como uma lembrança da figura do objeto, mas corresponde àquilo que serve de elemento diferencial para sinalizar com algo que é idêntico a si mesmo. E, através dessa unidade, ele apaga o objeto que representa. Ao propor uma convergência entre o nome próprio e o e por extensão ao nome do pai, identifica-se um elemento comum que apaga o que o objeto tem de perceptível para nossos sentidos, mostrando-se como um lugar vazio, como um buraco, que possibilitou a Sibony afirmar que nome e buraco é a mesma coisa. No primeiro momento, Lacan vai usar do nome próprio de uma maneira equivalente a Kripp, como designador rígido, que adquire o estatuto de um operador lógico para a psicanálise como lugar que intima a falar, convocando a presença de um outro significante que apareça no lugar do sucessor. Ele o relacionou ainda como algo importante na prática analítica, como a falta desse buraco que equivale à foraclusão do significante nome do pai. Pois quando o sujeito é intimado por um dever fálico a se fazer representar por um significante, na falta de um representante como um significante nome do pai que possa representá-lo, isso determina uma falta de sua inserção simbólica que o deixa cair numa dimensão do imaginário, com efeitos do real, numa outra realidade devastadora, pois ele estará impossibilitado de construir ficções que façam bordas
que minimizem esses efeitos do real, encaminhando para uma condição de psicótico, como referi anteriormente. Essa convocação de um significante no lugar do sucessor não só inaugura o que pode representar para o sujeito a cadeia das gerações, que se torna equivalente às séries dos números naturais, mas se pode inferir também a existência de um gozo das origens e, sobretudo, o que vai afirmar em sua intervenção O Despertar da Primavera, quando Lacan diz que, embora existam muitos nomes do Pai, só há um que lhe convém, o nome de nome de nome, em que se tenha que considerar sua existência e ainda o nome como semblante por excelência. Esses três nomes correspondem às três dimensões dos nomes do Pai, como imaginário, real e simbólico, e também à própria estrutura borromiana, que tem sua estrutura mínima com os três anéis que suportam essas três consistências. Ainda nesse escrito, Lacan vai afirmar que o nome do Pai não corresponde ao nome próprio, mas ao nome como existência, como uma condição do real, onde se sinaliza a presença de um lugar que não diz nada, o inominável. Isso que é do nome não se pode falar, portanto, que mostra a presença de um buraco na estrutura que se constitui no elemento essencial em seu ensino. Para ir finalizando, o afirmar de início o nome do Pai em sua vertente religiosa tendia a proteger o sujeito, procurando introduzir uma harmonia e uma produção de sentido de natureza fálica em suas diferentes realidades, determinando com isso que o grande outro e Deus existam, querendo o bem, embora mesmo para ser o escolhido, o sujeito teria que fazer sacrifícios, pagar com o que dispõe no corpo que lhe sustenta, com seus sintomas e seus pensamentos. Mais tarde, com a introdução da topologia e ainda com a lógica, ocorre uma alteração essencial no ensino de Lacan, quando formalizou a função dos nomes do Pai na psicanálise, em que, além do imaginário, do real e do simbólico, ele incluiu como uma de suas funções o ato de nomear, isto é, de dar nome às coisas. Quando se relativiza essa função dos nomes do Pai, a partir da lógica e da topologia que se identifica com o simbólico imaginário real e o ato de nomear, produz-se uma ruptura da psicanálise com as religiões. Assim, o objeto A e os diferentes campos de gozo, como aparecem na escritura da cadeia borromiana, opõem-se ao poder universalizante do Criador. E, dessa maneira, o grande outro e Deus não mais existem. Todavia, esse ato de nomear não significa etiquetar algo, mas levar em conta as consequências que isso institui, como produzir um buraco que determina uma impossibilidade de adequação entre a identidade daquilo que é nomeado e o referente, como um plus que comporta um quanto de gozo nessa condição para o sujeito. Portanto, ao considerar o ato de nomear equivalente a fazer buraco, o que se constitui a partir das nominações do real simbólico imaginário é a presença de buracos que se repetem, cada vez com uma intimação de que o sujeito, em sua singularidade, possa produzir algo a mais numa versão paiversamente orientada, para saber que se serviu do Pai, para descobrir algo que já estava em si mesmo, que era dele e não de qualquer outro, e que diz respeito à sua própria forma de gozar, de um tipo de gozo alterótico, pois será sempre assim. E dessa maneira, de inventar seus sintomas e, sobretudo, de inventar o inconsciente que o determina, desde quando o sujeito é uma resposta do real. Mais do que isso, como é possível, depois de ter usado e abusado do Pai, de se servir dele, de que se possa deixá-lo e seguir adiante, podendo ir além dele, ajudá-lo a saber o que fazer com isso é o trabalho da análise. Como teremos muitas possibilidades de discutir sobre essas questões e muitas outras durante o ano, vou agradecer mais uma vez o convite
para abrir as atividades do Espaço Mébios de 2022 e a presença dos colegas interessados pela psicanálise que compartilharam esse momento. Obrigado e até breve. Agradeço, Aurélio, parabenizo, como sempre. Temos muito, né, a trabalhar esse ano aí a partir dessa sua produção aí, né, desse seu trabalho. Então, eu ainda preciso passar a palavra, agradecer a você, Aurélio, agradecer aos colegas, dizer da nossa alegria, nossa felicidade, muitas coisas para a gente trabalhar durante o ano. Como você falou, não é? Você despertou em nós, né? Aí esse desejo, esse aperitivo, como você fala, né? Para a gente trabalhar, né? Fazer a gente trabalhar. Eu preciso ainda passar a palavra para a Maíra, para que ela encerre os trabalhos da noite. Obrigada a todos. Foi uma grande alegria para mim coordenar o fórum de abertura. Acho que foi fantástico o trabalho de Aurélio, concordo com os colegas, né, que é um percorrido pela teoria, um passeio pela teoria fantástico, como um guia para nos nortear, para a gente, cada um ir podendo acrescentar a sua parte. Então, foi muito bom. Agradeço a Sônia também achei muito bacana toda a condução, da coordenação, do trabalho, as falas dos colegas, muita coisa para a gente pensar por esse ano todo e talvez por muitos outros, né? Porque nem um ano dá conta. Aí vai continuar. E ainda continua. Agora, eu gostaria de lembrar que na próxima terça-feira, 15 de março, teremos o Fórum de Psicanálise com Crianças e Adolescentes, com a apresentação de Sandra Pedreira, tendo Cláudia Mascarenhas como debatedora. E, por fim, reiterar o convite a todos aqueles que, movidos por uma transferência de trabalho, queiram se inscrever no Espaço Mébios para participar de suas diversas atividades em um trabalho conjunto na instituição. Então, agradeço muito a presença de cada um de vocês, e foi uma noite muito rica, instigante, e que venham outras, né? E que venham outras. Um grande abraço. E agora a Aurélia ia falar também, né? Fazer os comentários finais. Agradecer a todos pelas questões que colocaram, pelas possibilidades que nós recuperemos isso durante o ano. E, mais uma vez, um grande abraço a todas as trabalhadoras desse um abraço apertado. Hein? Obrigada. Ótima noite. Parabéns. Boa noite. Parabéns. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Parabéns a todos. Parabéns. Música linda, uma noite ótima. Parabéns.